Quando o Marquinhos estava falando sobre máscaras, eu confesso aos irmãos que isso me causa um profundo incômodo, porque em algum momento a gente não quer que essa, como ele aplica a palavra, caixa preta, seja aberta, e a gente quer manter a máscara. Quando alguém tenta falar sobre isso, a gente fica profundamente incomodado, porque a sensação que eu tenho é que eu fui descoberto. Ou alguém descobriu alguma coisa, ou como disse um certo marido uma vez lá na igreja, ele não voltaria mais porque a esposa dele ficava caguetando ele para mim. E aí ele não queria mais ir na igreja por causa disso. Parece que alguém falou alguma coisa e ele está com a língua coçando para entregar a gente para o grupão. Mas ao mesmo tempo que isso me perturba, me traz também um alívio de saber que, de alguma maneira, como ele disse aqui também, de que ele vivia uma vida que Satanás e Deus conheciam. E infelizmente nós temos vivenciado essa experiência no seio da igreja do Senhor. De vez em quando, aqui e acolá, alguma notícia estoura e causa escândalo. E muitas vezes os que se escandalizam estão em circunstâncias parecidas ou quiçá piores. E essa não é uma endemia, eu chamaria, que atinge somente aquele grupo, mas também atinge a liderança da Igreja Nacional. Volta e meia a gente escuta aqui e acolá um escândalo, porque parece-me que o termo pejorativou-se quando alguém fala de líderes da igreja, seja ele que nome for, ou seja a sua nomenclatura. Mas há algo que está escondido e que nós nem sempre nos apercebamos, ainda que nós saibamos que ele existe, que é justamente essa ação espiritual do mal, tentando nos puxar para trás, ou nos levar para baixo, de forma a impedir o nosso serviço, ou o exercício do nosso ministério no reino de Deus. E nós nos sentimos extremamente conformados em, parece que, terceirizar a nossa vocação, o nosso chamado, naquele que muitas vezes nós tratamos, ou em alguns lugares, tratamos até como nosso empregado, que é o pastor, o anjo da igreja, aquele que está sobre nós como liderança espiritual. E aí nós nos conformamos. Se não, vejamos, de tempo em tempo a gente vai avaliar se aquele homem que está lá a nosso serviço, como já ouvi alguém, mas nós pagamos o seu salário. A gente vai avaliar se ele é bom, se ele presta, se ele não presta. Muitas vezes aquele que não é capaz de abrir a boca para testemunhar de que ele é crente, é o mesmo irmão que senta lá no cadeira, no conforto da cadeira da igreja, para analisar e de vez em quando dá um cutucão na mulher, não prega nada. É muito ruim, a gente precisa trazer um pastor bom. Como eu ouvi há pouco tempo alguém reclamando comigo como secretário-geral da igreja, alguém disse para mim: pastor, a gente não quer mais aquele pastor não, porque ele já está velho, a gente quer um novo. É pastor velho, quando na verdade a palavra ancião se aplica a esse homem velho, ou seria para ele. Mas a gente quer um empregado novo, que possa subir os morros que a gente não vai,
que possam fazer as caminhadas de casa em casa, de rua em rua, que nós já não queremos fazer. Então a gente tem que contratar um funcionário bom, que cumpra isso. E aí a gente quer alguém que cante como a gente não canta, alguém que toque todos os instrumentos que nós não tocamos nenhum, alguém que ore, alguém que pregue de maneira tão poderosa como nós não conseguimos ser. E aí nós nos ocultamos no serviço de Deus. Deus tem nos chamado a cada um para o serviço, e a gente não percebe que esse chamado, ele é universal. Ele não é simplesmente para aquele que está no cargo da liderança, mas é para todos nós. Todos nós somos responsáveis em estabelecermos o reino de Deus na terra. Eu trouxe uma palavra que me trouxe profunda perturbação, isso no início da semana passada, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, do verso 19 em diante, diz assim: e ensinai aos vossos filhos, falando dele, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se, e as escreve nos umbrais de sua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como nos dias dos cães dos céus sobre a terra. Nós somos os chamados de Deus, a família dele. E há uma estatística do ministério chamado Barna, nos Estados Unidos, que pesquisado um universo de quase 5.000 crentes e igrejas, eles chegaram à seguinte conclusão que nos traz, eu diria, uma reflexão muito mais profunda do que meramente olharmos assim os números. Muitas vezes eu gosto sempre de dizer isso, eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, e a última coisa que eu sonhei na minha vida e que eu desejei foi ser pastor. Eu era um jogador de futebol profissional e o meu pai foi o que me excluiu da igreja por ordem do ministério. Ou seja, a denominação se reuniu e falou assim: não tem jeito, tem que excluir ele. Você imagina que isso não era agora, né? Eu já estou com 60, isso é lá para trás. E aí o meu pai, com tristeza, ele assina o meu contrato profissional, mas é ele mesmo que me exclui na igreja. Você percebeu o paradoxo? No coração dele, ele estava fazendo o que era certo com o pai. Assinou meu contrato primeiro, que dependia da assinatura dele. Mas lá na igreja, enquanto líder da igreja, ele é o que me exclui. E eu fiquei machucado com isso, fiquei triste. E eu imaginava que ser pastor não era uma coisa legal. Eu vi meu avô chorar, vi meu pai chorar. Eu falei: não quero isso para mim não, eu vou jogar bola. Eu lembro até hoje uma frase que o ministério estava reunido e aí me fez uma seguinte indagação. Ele disse assim: se eu queria jogar futebol, porque futebol era do diabo, e se eu fosse jogar bola, eu ia servir o diabo. E aí eles perguntaram, eu acho que eles não imaginavam a minha resposta, e eles perguntaram qual era a minha decisão. Eu falei: poxa, eu era jogar bola com o diabo. Ficou todo mundo assim apavorado, olhando, e aí foi excluído, enfim. Mas afindei, sendo trazido pelo Senhor, porque é Ele quem chama. E aí eu lembro de uma coisa que desde muito pequeno eu sempre escutava na igreja, uma coisa que a gente faz até hoje, da mesma maneira que se fazia em datas passadas ou em eras passadas: EBF. Muito refresco, que suco agora, o que suco não, agora é aquele copinho, né, o xarope, e muito cachorro quente e pipoca. E às vezes uma semana inteira, aquele trabalho na igreja, aquela correria, criança da rua, e a gente contabilizava feliz da vida, sendo abençoado pela EBF, porque o pressuposto da EBF era que, trazendo crianças para a igreja, elas trariam seus pais.
Então era uma forma de evangelizar, trazer criança e trazer depois os pais. E essa pesquisa chegou aos seguintes números: crianças levam para a igreja ao longo de sua vida infantil aproximadamente de 5 a 7% dos pais. Esse é o investimento. Claro, Jesus disse que se um pecador se arrepender, a gente já está feliz. Se levar de 5 a 7, a gente está muito feliz. Mas uma outra pesquisa também deles, logo depois, uma outra indagação, era sobre as mulheres na igreja. Mulheres na igreja. Elas que mantêm o ministério pastoral, porque elas oram, porque... É difícil, mas a gente já viu muitos homens fazendo comida gostosa na igreja. É possível que lá atrás tenha algum homem. Mas, em regra, você vai lá na cozinha, as mulheres estão fazendo a comida. Quando tem que fazer um enfeite na igreja, a gente chama elas, porque, em regra também, o homem não é muito lá jeitoso para fazer enfeites na igreja, exceto, não sei, talvez aqui os homens sejam bons. Nas igrejas que eu pastoreei, onde eu estou, quando a gente quer um negócio legal, a gente chama a mulher, porque o homem não vai fazer um negócio legal. E a gente fica tentando ajudar e elas ficam vindo atrás, consertando tudo. Então, mulheres, porque as mulheres são uma bênção na igreja, porque as mulheres fazem, porque as mulheres acontecem. E às vezes a gente é homem, fica até meio humilhado ali, puxa vida, quer dizer, não sirvo para nada na igreja, só as mulheres que fazem, a gente fica até meio que diminuído. Enfim, a estatística chega à conclusão que somente 10%, de 10 a 15% das mulheres conseguem levar a família para a igreja. E aí a gente fica, nesse confronto de que mulher é boa, que homem é ruim, que mulher é boa, que mulher é ruim. Aqui a gente tem uns 4 pastores aqui. Se a gente pegar os nossos livros de estatísticas, nós vamos perceber que a grande maioria dos membros das nossas igrejas, e eu falaria aqui talvez de ordem de 60% a 70%, são mulheres. Desde a infância até a idade mais adulta são mulheres. Os homens um pouquinho, ministério de homens então, e você chega lá, tem lá a sociedade de mulheres, as mulheres em ação, aquela montoeira. Aí é jovem, tem um outro grupo, adolescente tem outro grupo, criança tem outro grupo, aí você chega no grupo dos homens. Olha, irmão, sacrifício para fazer um ministério de homens na igreja. A gente é bom para fazer torcida organizada. A gente é bom para fazer pagode, fundo de quintal, cerveja, cachaça, pelada, fim de ano, casado, solteiro. Essas coisas todas, o homem é muito bom. Brigar na rua, formar uma gangue para defender o nosso time, a gente é ótimo. Mas quando chega na igreja, a gente se encolhe. Claro, eu imagino que na igreja dos irmãos isso não acontece, mas acontece na minha. Marido e mulher estão lá, e aí o pastor chama aquele casalzinho lá na frente, que eles estão celebrando alguma coisa. Aí o pastor, em dado momento, dá um microfone para quem? Para o marido. Fala, agora o irmão vai falar. Aí ele vai empurrando o microfone para a mão da mulher e já fica cuidando a mulher. Não vai. Mas em tese não seria ele o cabeça? Não deveria ser ele assumir o microfone? Não, daqui, mulher, vai falar. Agora é minha vez, já quer entrar na janela? É comigo agora. Mas a gente já vai empurrando a bola para a mulher. Lá na igreja onde eu pastorei atualmente, às vezes eu quero pegar um homem para pregar. Pastor, que sacrifício, eu passo a semana inteira orando. Eu falei, Jesus, eu hoje não estou lá. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho um grupo de homens, mas eu fico... Não, isso não. Vou só riscando. Aí no final de tudo, quem sobra? A irmã. Às vezes é a mulher dele, que chegou depois na igreja, mas ele está lá encolhidinho, gosta de sentar naquele banquinho escondido lá, até para o pastor não ver, para não chamar ele nem para orar, porque se chamar ele para orar, ele gagueja, mas ainda que tenha nascido na igreja. Então, ele mesmo, se o pastor falar, irmão, lá é minha esposa aqui. Você está entendendo? E a pesquisa chegou então à seguinte outra conclusão:
de que quando os homens se convertem, eles sim levam aproximadamente de 70 a 85% das suas famílias para Jesus. Vocês perceberam a disparidade de números? E aí os homens são a grande força, a grande potência da igreja nas mãos de Deus. Por esse motivo é que nós somos sempre minoria. Por esse motivo nós sempre somos os mais desanimados. Por esse motivo a gente não se articula, a gente não se reúne para fazer um grande e poderoso ministério nas nossas igrejas, porque o inferno sabe que se nós nos convertermos, nós levaremos as nossas famílias para Jesus. Porque se não, vejamos, quantos pais aqui iriam para a igreja porque o filho de 5 anos disse: pai, vamos embora para a igreja, se arruma. Se arruma, pai, vamos para a igreja. Quantos filhos obedeceriam, quantos pais obedeceriam esses filhos? Talvez o número que eles chegaram à conclusão, porque pai não obedece, o pai não foi feito para obedecer os filhos, mas os filhos foram feitos para obedecer pais. Quantas mulheres gostariam de ver os seus maridos salvos nas nossas igrejas? A gente vê nas reuniões de orações, elas chorando: meu marido, ela vem para a igreja, o marido vai tomar cachaça, o marido vai para a esbórnia, o marido vai para não sei para onde, e ela está lá na igreja orando, porque o marido não vai atrás dela. São poucos os maridos. Eu lembro no período que eu fiquei no Descaminho, eu levava minha esposa na porta da igreja com as minhas filhas e dizia assim: quando o culto acabar eu volto. E aí saía dali, já procurava um botequim, uma sinuca com os amigos, um baralho, e ficava por ali, e aí acabava o culto, eu caramba, o culto acabou. Muitas vezes cheguei lá, o culto já tinha acabado, mas eu me animei lá, e aí chegava todo mundo em pé na porta da igreja lá, com a irmã esperando para fechar a porta. Fiz isso, irmãos, não foi uma vez, foi alguns anos, até o dia que o Senhor disse: entra lá. Eu lembro que eu entrei, e até hoje eu entrei, eu com a chuteira dentro da bolsa, entrei, ela falou: fica aqui com as meninas, que vai ter uma homenagem para o Dia dos Pais. Caramba, eu vou perder o jogo, e aí vou chegar atrasado, vou ser afastado, mas sentei lá. Quando a primeira oração que o pastor falou assim: vamos orar pelos pais, eu escorreguei, estava lá no banquinho do pecador, escorreguei pela porta e fui embora. Quando disse amém, eu já estava lá na beira do campo, no aquecimento. Minha esposa perguntou: onde tu estava? Minha filha, não tinha, e larguei ela lá de novo. Então, quantos maridos estão dispostos a seguir esposas? Mas filhos, esposas, família seguem maridos, seguem os homens, porque essa é a regra de Deus, que os maridos são cabeça da família. Isso não foi o pastor da igreja que inventou, não foi o apóstolo, não foi o bispo, foi o próprio Senhor que disse que o marido ou os maridos seriam cabeça das suas famílias. E o diabo sabe disso, Satanás sabe disso, então ele procura distrair a gente de tudo quanto é maneira, tudo quanto é jeito, para que a gente não se envolva, para que a gente não participe como nós deveríamos, como potência na mão de Deus, para a transformação da sociedade, para a transformação do mundo, para a transformação da igreja de Deus na face da terra. Alguns de nós aqui somos da minha geração. Nos chamados anos 60, meados dos anos 60, nós tivemos um grande festival de rock, chamado Festival de Woodstock. Eu não sei quantos lembram aqui, esse pessoal dos cabelos brancos. Apesar de não pintar o cabelo, meu cabelo ainda não são brancos como deveriam, como está a barba. Mas esse festival, ele aconteceu e foi naquela geração do paz amor, a geração do sexo livre, das drogas liberadas. E essa turma toda dos anos 60 que se envolveram profundamente naquele festival, eu lembro até hoje, essa imagem viva na minha mente, moças e rapazes fazendo sexo ali no meio da lama, porque havia chovido naqueles dias, drogado, profundamente drogado, como animais.
essa mesma geração, foi essa geração que produziu agora os filhos e os netos americanos, que não creem mais em Jesus. A grande minoria, a igreja americana, de maneira muito geral, ela é um fracasso. A gente escuta que a igreja americana está bombando, tem tantos mil. As igrejas de crentes estrangeiros ou de latino-americanos, elas são grandes. Mas as igrejas, eminentemente dos nativos americanos, elas são pequenas, ainda que o poder aquisitivo delas sejam grandes. Então eles sustentam a igreja, mas eles não frequentam a igreja. E a grande maioria dos homens americanos, das famílias americanas, elas não creem mais em Deus como o Criador de todas as coisas, como o Ser Todo-Poderoso. E aí a gente fica se perguntando, mas como isso aconteceu com a América? Porque foi essa América que trouxe as nossas igrejas matrizes para o Brasil. As grandes denominações que estão plantadas nessa terra foram trazidas pelo grande vento que soprou nos Estados Unidos e que produziu missionários que plantaram as nossas igrejas no Brasil. Essa igreja praticamente acabou. E volta e meia a gente escuta aí pelas mídias que a América está pedindo socorro para a igreja brasileira. Ou seja, os nossos avós estão pedindo agora para nós irmos à América. Por esse motivo temos tantos pastores na América, tantos missionários na América, exatamente para evangelizar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos virou as costas para Deus. Exatamente nesse período das drogas, do sexo, dos grandes festivais de rock, eles esqueceram de Deus. E essas gerações que vieram depois, que nasceram nesses movimentos, são essa geração que hoje vive nos Estados Unidos. As grandes universidades americanas, fundadas por protestantes, Harvard, Yale, Wally, todas essas grandes universidades foram plantadas por igrejas evangélicas ou protestantes. Hoje eles são chamadas universidades sem Deus, agnósticas. E eu fico perguntando o que houve. Mas esse mesmo vento, ele veio soprando lentamente na nossa direção. E parece-me que, apesar da luta de alguns, esse vento ronda, principalmente os homens brasileiros. E aí Deus levanta esse ministério, exatamente para que nós sejamos despertados a arrancar as máscaras que muitas vezes nos impedem de exercer o nosso ministério de libertação dessa nossa família brasileira. E a gente tem encontrado uma geração de órfãos espirituais na nossa terra. Parece que alguém diz que o Brasil está passando por um grande avivamento. Nós somos mais de 6 milhões de crentes no Brasil. São as estatísticas que dizem. Parece que está tendo um grande avivamento no Brasil. Mas se nós olharmos a miúde, isso não existe, irmão. Que a gente vê por aí essas coisas que escandalizam mais do que edificam. E eu não sei se, eu sinceramente, eu entendo que esses grandes movimentos que estão acontecendo na nossa geração, eles produzem muito mais escândalo e pavor na sociedade do que abençoam e do que edificam. Porque na verdade a igreja hoje ela existe para vender coisas, não simplesmente para abençoar vidas. Mas alguns inocentes ainda acreditam que é o inverso, quando se você olhar profundamente, são grandes comércios, como alguém já disse, pequenas igrejas, grandes negócios. E esses órfãos que nós vamos percebendo, eu diria que assim como famílias, filhos estão órfãos, fisicamente falando, existem muitos órfãos espirituais. Porque não há quem cuide deles, não há quem assuma esse cuidado sobre esses órfãos.
Muitas vezes a gente olha apiedado a população de rua, vemos crianças ainda, adolescentes largados nas ruas, nas drogas, no sexo, e a gente parece que sente uma dor, um pesar no coração, quando na verdade essa gente está muito mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Muitas vezes são os filhos da igreja. Quem trabalha com população de rua sabe o que eu estou dizendo. Em regra, são muitos jovens que saíram de dentro da igreja, filhos da igreja que estão lá fora. E aí você vai perguntar, na verdade faltava testemunho. O pai, que era o homem ungido da igreja, foi o que abusou, que alisou a própria filha. O avô, talvez, que era o homem poderoso da igreja, foi o que também abusou do neto e da neta. E essas crianças vão sendo violentadas e elas vão também se escandalizando, porque elas vivem a ideia da máscara, de que elas viram em algum momento uma coisa na igreja e quando chegarem em casa elas viram outra coisa. E a gente vai percebendo que essa geração de órfãos, elas vão crescendo exatamente porque falta a ideia de quem cuide. Muitas vezes nós temos o pressuposto de que a igreja é simplesmente um lugar de proporcionar descanso, de proporcionar algum tipo de prazer, eu diria talvez algum tipo de entretenimento, e a gente não entende exatamente que está sobre nós o peso da responsabilidade de assumir a paternidade dessa gente, de produzir discípulos para o Senhor Jesus Cristo a partir da nossa própria vivência. Às vezes eu fico alegre de ver um monte de homens no amanhã desse dia, sentado, quietinho. Alguns de maneira comprometida largaram o seu telefone quietinho ali, porque como disse o irmão, o telefone toca toda hora e está aqui quietinho no bolso, mas toda hora aí começa aquela angústia, caramba, olha ou não olho, olha ou não olho. Dei uma olhadinha, distrair. É justamente nessa olhadinha, nessa distração, que muitas vezes a gente dá aquela saidinha que é fatal. É na hora que o Espírito Santo está tratando com a gente, é que a gente dá aquela saidinha, porque o telefone me chamou, e aí você precisa dar o retorno, e aí você dá aquela saidinha estratégica, e ali Satanás se aproveita para nos afastar da nossa missão. Quero pensar com os irmãos, já de maneira definitiva, que Deus tem um desafio para nós como homens. E esse desafio de Deus não deve obstacular a nossa jornada por coisíssima alguma, porque essa é a grande missão, porque é uma missão eterna, não é algo transitório. Se não, vejamos, irmãos, eu poderia fazer aqui rapidamente uma pesquisa com os irmãos. Eu sou pai de 3 filhas. A mais nova tem 25 anos e a mais velha completou 40 semana passada. Queridos, a gente se preocupa com a formação dos nossos filhos, não é verdade? A gente quer um bom colégio, a gente quer uma boa formação, uma boa profissão. Não é mais ou menos assim que os pais trabalham muito? Eu trabalhei muito, eu lembro até hoje. Eu tinha um amigo que eu fui chamado aí com ele, estou na igreja, alguém disse assim: pastor, você está na igreja? Estou. Olha, vai na casa do fulano, ele é seu amigo. Ele não era da igreja não, mas ele era muito meu amigo, e a esposa dele de vez em quando frequentava a igreja. E aí eu tive que ir na casa dele, porque alguém disse assim: mataram os filhos dele. Ele tinha um casal de filhos gêmeos, e esses filhos foram assassinados aqui na divisa de São João de Meriti com Nilópolis, aquele pedacinho ali, Vila Norma, cidade o quê? Cidade Nova. Cheguei lá, ele não sabia bem ainda o que era, estava lá 2 panos cobrindo lá os corpos, a patrulha parada, e aí ele ficou meio assustado. E aí eu cheguei e disse assim:
querido, fica firme, porque o seu filho foi assassinado. E ele pensou que era um, quando levantar, e aí bateram de frente lá com a segurança, e o segurança pegou os dois. E aí eu lembro até hoje, ele encostou, ele era mais baixo, encostou no meu peito, chorou, e ele disse assim: pastor, onde foi que eu errei? Eu trabalhei, fiz tudo e dei tudo para os meus filhos. Trabalhei muito, pastor, para dar tudo para os meus filhos. Só que a esposa dele de vez em quando me contava, eu cuidei dele, acariciei, e nos preparativos para o enterro, eu estava com ele de novo e eu disse: eu vou dizer onde foi que você errou. Quando você disse a mim que você fez tudo e trabalhou muito para dar tudo aos seus filhos, e os seus filhos não queriam tudo. Seus filhos queriam jogar uma bola com você. Seus filhos queriam brincar de guerra travesseira, aquela guerra que a esposa fica louca, que a gente faz aquela bagunça. Era só isso que eles queriam. Mas você não viu os seus filhos crescerem. Quando você pensou que seus filhos eram meninos, seus filhos estavam assaltando. E agora, esse é o resultado. Aquele homem, ele nunca mais ficou bom. Ele sempre teve, a partir dali, ele teve muitos problemas psicológicos, psiquiátricos, porque ele ficou se condenando, porque ele se sentia culpado de ter permitido que os filhos deles crescessem sem que ele acompanhasse. Quantos pais da igreja passam por esse mesmo dilema de saber: eu trabalho na Zona Oeste, irmão, eu tenho muitos homens e mulheres na minha igreja, os filhos estão no tráfico, quiçá morrendo. E eu pergunto: qual foi a nossa parte, a nossa parcela de contribuição para isso, enquanto homens? Porque a gente está aí, mas na verdade Deus não quer que a gente prepare os nossos filhos para essa vida. Deus está nos desafiando a preparar os nossos filhos para a eternidade, porque a gente fala que os nossos filhos são de Deus. A gente tem até algum orgulho de dizer: não, meus filhos são de Deus, porque eu consagrei lá na igreja, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E depois, o que faz? Nada, né? É só levou lá na igreja, consagrou, depois é com o pastor, ele que se vira. Quando na verdade nós temos a grande responsabilidade de preparar as nossas gerações, preparar os nossos filhos, a nossa família, para a glória de Deus. E a gente se conforma simplesmente que o pastor pregue um bom sermão. Ou seja, passamos das 12 horas, vamos pensar nas 12 horas que a gente está acordado, as nossas crianças passam aproximadamente diariamente das 12 horas acordada, ela passa aí, sei lá, 8, 10 horas na rua, na sua vivência diária, sem nenhuma relação espiritual, porque nós também não temos tempo. A gente passa para a mãe ou passa o pai para ensinar matemática, física, química, biologia, português. Se a gente não tiver tempo, a gente paga um explicador. Mas quantos de nós paramos para transmitir a nossa fé, o nosso entendimento de Deus aos nossos filhos e às nossas gerações? Esse é o grande desafio de Deus para nós: prepararmos os nossos filhos para a maior glória do Senhor, prepararmos essas gerações para serem seguidores do Mestre, não simplesmente para que a igreja se vire, mas a partir de nós, homens de Deus, levarmos as nossas gerações a conhecerem a Deus como Ele tem se revelado a nós. E a gente então é desafiado por Deus a termos essa mudança, esse paradigma de que nós precisamos sempre nos conformar e vamos à igreja para nos sentir bem. Nós não vamos à igreja para nos sentir bem. Nós vamos à igreja para sermos treinados, para enfrentarmos as hostes espirituais do mal. Essa deveria ser: eu fui lá na igreja porque eu estava com a dor aqui, eu fui lá na igreja porque o pastor vai distribuir bolsa de compra, eu estava olhando aqui. Inclusive eu depois vou ver se eu consigo arrumar uma bolsinha de arroz, que lá em casa acabou ontem quando eu saí. Então a gente vai na igreja para arrumar bujão de gás, quem sabe o pastor dá uma moralzinha lá para pagar o aluguel, porque eu estou desempregado, pastor, e aí, sabe, o aluguel vai estar acumulando. E alguns vão para a igreja pensando simplesmente se dar bem,
Por isso que algumas igrejas vivem lotadas, porque, olha, se tu trouxer 100 reais e botar aqui no gasofilaço, Deus que é todo poderoso vai multiplicar esse negócio, e você que está desempregado hoje vai ser o grande empresário mês que vem. Talvez esse seja a grande perspectiva da igreja brasileira moderna, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você aqui, que essa sociedade começa a mudar, e essa sociedade não mudará a partir de um Messias político. Não quero pegar uma carona nesse movimento todo que está acontecendo no Brasil, não quero, porque eu sou pastor. E uma coisa Deus manda dizer a você esta manhã: o Brasil será transformado a partir da igreja, a partir de nós, quando nós assumirmos o nosso papel enquanto homem espiritual, instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. Você pode ficar sentado lá na sua sala, assistindo, as resenhas políticas, as análises dos cientistas políticos. Às vezes você está aí se preocupando: quem será o novo presidente? Não importa quem será o novo presidente. O Brasil e o mundo não têm uma outra esperança que não seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso será feito por mim e por você. E a gente não pode se desculpar, porque naquele grande e terrível dia, o dia da vingança do Senhor, quando nós chegarmos diante dele, e aí a gente vai dizer: poxa Deus, eu não sabia. Poxa Deus, eu estava com tanto sono naquele dia lá em Vila de Cava que eu nem prestei atenção. Deus, eu estava tão preocupado com o resultado do Flamengo e do Botafogo que eu nem... Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos quis. Porque neste dia, nesta data, Deus preparou na sua agenda um tempo dele com você, para que você, como filho rebelde, desobediente, por mais que isso me traga pavor, como filho mascarado que o irmão Marcos apresentou aqui, saia do conforto de simplesmente deixar na mão da esposa, ou quiçá deixar na mão do pastor, e assumir o nosso papel como homens corajosos, mas corajosos para enfrentar as hostes espirituais do mal e libertar as nossas famílias e levar o nosso povo a Jesus, para que conheçam e experimente mais o Senhor. Essa é uma tarefa sua. Eu quero terminar. Eu já recebi todos os cartões ali, eu vou terminar. Eu vou até convidar você para ficar de pé, só porque eu quero ter a disciplina de não manter você em pé, cansado. Tem um filme que eu nunca mais esqueci. O filme se chama O Resgate do Soldado Ryan. O filme bom, grande, coisa e tal, e o filme lá vai. Eu não me interessei muito pelas coisas todas, pelo enredo todo, mas eu lembro o resumo do filme, e é isso que eu quero falar para você. Uma mãe tinha 3 filhos, 2 haviam morrido na guerra, salvo juízo, eu acho que o marido também, e o exército americano descobriu que um filho estava vivo, mas estava na guerra. O pessoal falou: caramba, essa mulher já deu tudo que tinha para a América, e se esse filho morrer, vai ser uma desgraça. A gente precisa trazer esse filho e devolver pelo menos um filho para essa mãe. E aí pegou um pelotão de elite, comandado por um capitão, baita capitão. E esse capitão então tinha missão de ir lá no fronte, achar esse soldado que ele não sabia onde estava e trazer esse filho para devolver para essa mãe. E aí o filme desenrola. Vai morrendo, e vai morrendo, quase o pelotão do capitão todo morreu. E aí o fim do filme é exatamente a cena que eu quero chamar a atenção. Quantos lembram desse filme? E viram, legal, um grupo grande. O capitão foi ferido mortalmente, mas ele achou o soldado Ryan.
Ele está deitado no braço do soldado Ryan, morrendo, na cabeceira da pista, da cabeceira do rio que levava o Ryan salvo. Do outro lado, era só ele atravessar, a guerra ficou para trás, ele está ferido, morrendo, e aí ele olha para o alto, o soldado Ryan que está abraçado nele, ele diz assim, qual é a frase que ele disse? Quem lembra? Quantos lembram dessa fala? Você não vale não, Rogério. Ryan disse uma frase exatamente assim. O capitão disse para Ryan, olhou para o alto e disse, faça ter valido a pena. Porque morreu todo o pelotão, morreu, exatamente por causa de um soldado. Os Estados Unidos perdeu um pelotão de elite inteiro. E ele disse, faça ter valido a pena. E morre. O soldado Ryan volta para os Estados Unidos. E ele tinha na mente então uma única frase: viver de tal maneira que tenha valido a pena. O que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que toda vez que eu olho para cima, eu não vejo mais um Jesus morto na cruz, mas um Jesus que se imolou por amor de mim e de você, e que até hoje está olhando em cada um de nós, olhando em cada olho, cada rosto, dizendo, faça ter valido a pena, para que a minha morte não tenha sido em vão, para que quando eu voltar, eu possa encontrar o meu povo pronto para vestir as roupas brancas da minha glória. Aleluia. Faça ter valido a pena, homens. Eu acho que a música do soldado Ryan, se não foi essa, poderia ter sido essa, porque era o finalzinho do filme, de maneira melancólica, mas talvez uma frase gloriosa: homens corajosos, faça ter valido a pena. Que a nossa vida vale a pena, que a nossa existência aqui vale a pena. E eu convidar você a fechar seus olhos. Deus, eis aí diante do Senhor um grande e poderoso exército de homens, como nos dias de Ezequiel, quando o Senhor mandou que ele profetizasse sobre os ossos. Ó Deus, ainda que o Senhor perguntasse e ele dissesse que não via nada, exceto morte e ossos, o Senhor disse: sopra sobre eles. E eles se transformaram num grande e poderoso exército nas tuas mãos. Senhor, na manhã deste dia, assim como nos dias de Ezequiel, eu profetizo: vento do Senhor vem sobre os quatro ventos desse ambiente e sopra sobre esses homens, para que aqui, Senhor Deus, nessa manhã e neste dia, se levante um grande e poderoso exército nas tuas mãos, para a transformação da nossa sociedade, para que estejamos preparando o ambiente da tua volta para buscar o teu povo. Deus, que homens sejam despertados da sua missão. Deus, pois muitas vezes estamos envolvidos em tantas missões secundárias e deixamos as nossas missões, ou a nossa missão principal, de que é produzir vidas para o Senhor e gerações para a tua glória. Sopra, Senhor Deus, sobre nós nessa manhã e desperta homens dispostos a se darem, a se entregarem, a darem, se possível, a sua própria vida para a maior glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, que Deus te abençoe.